legal. Acho que ficou um ângulo legal aqui. Cortar mais pra cá. Beleza. Boa noite. Boa noite, boa noite. No meu é 9:01. 9:01. Glória a Deus, glória a Deus. Esperando ver se alguém entra aí ao vivo aí. A gente não poder evitar aí repetições aí, né? Ficar falando e repetindo, né? Para o pessoal poder entender. Opa, Marcos Abreus aí, seja bem-vindo aí, Marcos Abreus, meu irmão. Forte abraço aí. Luiz Marcelo, dá um oizinho aí pro pessoal aí. Legal, 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 legal. Se aí puder convidar o pessoal aí para estar assistindo aí. Marcos Abreu, meu camarada, meu irmão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Estaremos aí comentando sobre o livro de Gálatas, né? Eu acho assim um livro muito interessante, fácil de se entender. Nós sabemos que hoje em dia está havendo uma grande influência do sistema religioso, né? Pregando aquilo que é verdade como verdade, e às vezes chega nas pessoas aí e meio que impõe, né? Coloca-se o versículo que quer, coloca-se a passagem que quer e assim, né? Se faz um risco aí, Francisco aí, né? Como verdade e não é bem assim. Enfim, eu resolvi fazer aí, eu gosto de falar da palavra de Deus, gosto de falar de Jesus Cristo. Ô, meu amado, que pena, hein? A net tá ruim aí do Marcos Abreu, mas glória a Deus. Esteja orando por mim aí, meu amado. Glória a Deus, Marcos Abreu, obrigado aí mesmo assim. Glória a Deus. Enfim, o que eu acho engraçado, que quero deixar bem claro aqui no começo, que ninguém tá falando aqui mal de Jesus Cristo, deixando de crer em Jesus Cristo. O nosso intuito é falar a verdade, né? Pessoas aí que estão... Marcelo Oliveira, glória a Deus. Seja bem-vindo aí, Marcelo Oliveira aí também aí. Glória a Deus. O Gerson aí, o pessoal aí tá entrando aí, glória a Deus aí. Então, o nosso intuito não é falar mal do Evangelho, falar mal de Jesus Cristo, muito pelo contrário. Eu não sei por que as pessoas se espanam, se acham, ficam todas nervosinhas, né? Algumas deixam de falar com a gente, outras tiram do grupo, enfim. Manifestações que acredito, manifestações contrárias, porque não está examinando as escrituras, só se for. Se eu estivesse falando, olha, não acredite em Jesus Cristo, não acredite em Deus mais, se eu estivesse pregando isso, né? Volte a fumar, volte a beber, se prostitui. Se eu estivesse falando coisas negativas, vamos colocar até assim, né? Se eu estivesse falando alguma coisa negativa, né? Contra o Evangelho de Cristo Jesus, né? Ele realmente foi judeu, ele realmente teve que pagar o preço da lei, né? Mateus, Marcos, né? Lucas, João, né? Os evangelhos aí, né? Os primeiros aí, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Realmente ele estava na lei, Então por isso que eu quero comentar Gálatas, os 6 capítulos, que eu acho muito fácil. Se você puder compartilhar aí, se você puder convidar alguém aí para ouvir ou depois assistir com mais calma, eu quero comentar que eu acho muito fácil de entender. Ei, acorda, nós não somos judeus, nada contra judeu. Que quer dizer assim, as coisas que eram para nós é quando Paulo começa a ser apóstolo dos gentios. Gálatas fala isso, eu fui levantado apóstolo dos gentios, ok? Não dos judeus.
Eu não tenho que dar dízimo, eu não tenho que guardar sábado, é lei. 623 coisas da lei mosaica, não é 10 mandamentos. Tinha 623 coisinhas como regras aí para seguir aí, né, na lei mosaica. Uma delas era guardar o sábado, uma delas era dar o dízimo, e aí vai, né? Óleo, ceia, gente, vamos acordar. Servir a Cristo Jesus é muito mais simples. O homem tem colocando um jugo, né? Vem colocando um jugo, um peso nas suas costas, jugo, aquela madeira que vai no boi, né? Para o boi arrastar aí a carga lá, né? Puxar a carga, aquilo com o tempo o boi vai ficando cansado, é muito pesado. Então o homem, os que se dizem pastores, bispos, apóstolos, vem colocando a regra desse. Você pode ver que a maioria desses homens, eles gostam de pregar só no Velho Testamento. Você pode ver que eles gostam de pregar só no Velho Testamento. Por que será, né? Porque agora mesmo aqui em frente de casa tem uma igreja aqui, glória a Deus, Deus abençoe a todos lá. E eu vejo eles pregando, eu não vejo eles pregando sobre Gálatas, dá até pra, o pessoal que gosta de fazer campanha, dá até para fazer campanha. 6 dias de Gálatas, não perca, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, dá para fazer tranquilo, dá para explicar direitinho o primeiro até o 6º capítulo de Gálatas. Mas por que será que não pregam? Por que não falam que era depositado aos pés dos apóstolos tudo que eles recebiam e eram dividido igualmente a todos, e ninguém passava necessidade, não havia ninguém necessitado naquela época? Por que será que eles não pregam essas passagens, né? Engraçado, né? Só prega em Malaquias 3:10, que nem era para nós. Repito, não estamos debaixo da lei. Jesus Cristo sim teve que dar o dízimo, Jesus Cristo sim teve que guardar o sábado. É lógico, ele era judeu, ele mesmo falou, né? Gálatas vai falar isso, né? Que ele veio no tempo da lei, ok? Aí, tanto é que Romanos 10:4 fala o quê? O fim da lei é Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 12, né? Se encerrando o sumo sacerdote, tem que se encerrar a lei. Acabou. O pessoal faz sacrifício, vai não sei aonde. Ei, o sacrifício foi pago na cruz do Calvário. Não foi pastor, não foi bispo, não foi apóstolo, não foi diácono, não foi missionário, não foi ancião, não foi ninguém dessas autoridades eclesiásticas que se dizem, né? Autoridades eclesiásticas que pagam um preço de sangue pela tua vida, ok? Vamos lá, eu quero que você me acompanhe em Gálatas. Vamos começar aí, logicamente, pelo capítulo 1. Eu vou lendo aqui, que eu quero ser bem dinâmico, mas eu vou parando aqui em umas partes que está muito fácil de entender o que Jesus Cristo quer para a tua vida verdadeiramente. Se você realmente é um homem de Deus, se realmente você é uma mulher de Deus, presta atenção nos 6 capítulos de Gálatas. O que Jesus Cristo quer para nós nos dias de hoje? Tem gente que fala para mim assim, o jeito que você fala, ele vai pregar o quê? Prega a verdade, prega o evangelho da graça, que começa na ressurreição. Não começa lá em Mateus, Marcos, Lucas e João não, hein? Não, ali ainda estava no período da lei. Tanto é que Jesus veio ele fala, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. E ele consegue cumprir a lei. Isso que as pessoas confundem, né? O dízimo não é mais pra gente, mas Jesus dava, lógico, ele era judeu, ele estava aqui na terra e ele tinha que cumprir a lei. Todo mundo vem com Mateus 23, ele exortando o povo, porque o povo estava dando errado o dízimo. Sim, é verdade. Mas eu não sou judeu, ok? Eu sou gentil. Dentro da Bíblia nós se encaixamos como gentios. Então por que você não lê Gálatas, os 6 capítulos, e começa a examinar? Tem gente que fala pra mim, eu já li a Bíblia mais de 10.000 vezes aí, né? Lógico, é uma expressão, né? Eu já li 10 vezes, já li 8 vezes a Bíblia inteirinha. Aí um pastor tentaram pegar esse pastor, né? De surpresa. E falaram, pastor, eu já li a Bíblia 10 vezes, e o senhor leu quantas vezes? O pastor, muito sábio, falou, eu li a Bíblia inteira uma vez só, mas faz 22 anos que eu não consigo sair do Velho Testamento. O rapaz, né, não experiente, diz, né, mas por quê? Nossa, 22 anos?
no Velho Testamento? Sim, meu filho, eu aprendi a examinar as escrituras. Inclusive, né, a base bíblica aí, tô dando um toquinho aqui pro pessoal, né, acenando aqui para algumas pessoas aí, né? A base bíblica, na verdade, o que é? Examinar as escrituras, ok? Então vamos lá, vou pegar o auxílio aqui do óculos aqui para ler de perto aqui, ok? Vamos lá, presta atenção aí, ó, Gálatas, tá? Primeiro capítulo, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Vamos lá. A vocês, versículo 3, né? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Quem se entregou por si mesmo por nossos pecados? Jesus Cristo, legal. A fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, e quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Ok? Presta atenção. Paulo aqui já começa exortando aqui. Não há outro evangelho. Não há. Pessoa que gosta de ficar muito lá no Velho Testamento, lá, tentando te pegar, tentando deixar você preso, né, ao sistema religioso. Vamos lá. Admiro-me, olha só, versículo 6, né? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça. Foi pela lei? Foi pela lei que ele te chamou? Foi por causa de uma placa que ele te chamou? Foi por causa de um pastor que ele te chamou? Bispo? Apóstolo? Não. Pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Olha agora, vou voltar aqui, ó. Estejam abandonando rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Aqui quando ele fala outro evangelho, é que tem pessoas que ficaram presos à lei, a costumes, usam ainda uma arca, usam ainda amuletos, misericórdia, né? Olhinho, pulinho, meu Deus, isso é campanha, olha, misericórdia, candelabro, a arca, tudo foi abolido na lei lá, ficou para trás aí. Ei, quem pagou o preço de sacrifício foi Jesus Cristo. Aqui, ó, Paulo já está exortando aqui, ó, né? Rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. É uma pergunta, né? Que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando. Algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou outro anjo dos céus pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Outras traduções aí, anátema. Ei, acorda. Estão perturbando você, você está errado, você tem que ficar dentro da igreja, você tem que seguir pastor, bispo, apóstolo, você tem que ter um líder. Ficam perturbando você aqui, ó, Paulo avisando aqui, ó, ficam perturbando. É muito mais simples nós seguirmos o evangelho, pregar o evangelho, falar do amor de Cristo verdadeiro, do que o que estão fazendo aí com a gente aí, com muitas pessoas que estão na inocência, muitas pessoas que estão na cegueira espiritual. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, né? Anátema, que seja maldito, que fica te fazendo você ser batizado. Eu tenho aqui a passagem bíblica. João falou, eu batizo com água, mas virá aquele que vai batizar com espírito. Oh meu Deus do céu, vamos ler a palavra de Deus. Nós somos batizados na cruz. Tá lá em Romanos, Romanos. Depois eu pego aqui a passagem, até anotei isso aí. Eu coloquei os dois textos juntos para ver se as pessoas acordam. Eles eram obrigados a fazer o ritual para ver se as pessoas é tão burra. Então vem cá, deita aqui e cruza o braço, isso.
Aí, morre o velho homem, nasce o novo homem. Era só um ritual. Estão fazendo rituais dentro da igreja. Florzinha, nossa, pingentes, cruz de Davi. Meu Deus do céu. Aí eles pegam os versículos isolados, principalmente do Velho Testamento, e te empurra aí, garganta baixa aí, e você, vai engolindo qualquer coisa aí, por desespero, por estar emocionalmente, às vezes, abalado aí. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar aqui. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Olha aqui, versículo 10, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 10 aí, 11 agora, versículo 11, Gálatas 1, 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não eu recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Presta atenção, quando Paulo fala aqui, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, somos nós. Igreja, na tradução do original, significa chamados para fora e de pregar evangelho. Não tem palavra na Bíblia que é para você ficar. Quando diz igreja, são os escolhidos, são os ungidos, são os realmente batizados pelo Espírito Santo de Deus. E não é o labachuri, canta ralaba. Não existe também. O povo não lê. Lá em Atos, eles foram falando em línguas e foram encontrando cada um o seu povo, porque havia necessidade deles serem derramados nesse dom de falar em chinês rapidamente, falar em russo rapidamente. Aí tanto é que Paulo exorta em 1 Coríntios capítulo 14. Paulo exorta em 1 Coríntios capítulo 14. Ele exorta o tempo todo. É só você ler 1 Coríntios capítulo 14 inteirinho. Olha aí, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições. Olha aí, Paulo era extremamente zeloso das tradições, dos meus antepassados. Mas, ele colocou aqui, versículo 15, Gálatas 1:15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, que é favor imerecido, me chamou pela sua graça. As pessoas têm que tirar as escamas dos olhos, tirar o véu que foi colocado na igreja. Eu preguei sobre isso, eu ministrei sobre isso também. Por isso que tem gente que não consegue enxergar o evangelho da graça, porque o sistema religioso tem colocado o véu sobre as pessoas, que é a cegueira, para a pessoa não enxergar, não ler. Olha aqui, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Olha aí, apóstolo dos gentios, para revelar no meio dos gentios, não dos judeus. Judeus, a promessa era para eles, se estendeu para nós, pela graça e misericórdia de Deus, se estendeu para nós porque rejeitaram Jesus Cristo como Messias. Não, mas vamos, é legal o ritual, é legal ter que ir para a igreja todo dia, sentar lá, ouvir um monte de coisa que, acaba afetando a tua mente. Por isso que tem que tomar posse de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, embraçar o escudo da fé. Isso é espiritual, para que, colocar o capacete para que não venha essas setas inflamadas na tua cabeça aí, para você não ficar aí cego, Revelar o seu filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver o que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia,
e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, né? Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Vamos dar testemunho de glorificar a Jesus Cristo, não a homens, não a rituais. Ei, a arca não pode mais. Ei, candelabro não pode mais. Ei. Rituais judaicos. Você é gentil, você não é judaico, você não é judeu, perdão. Paulo é aceito pelos apóstolos. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Estou no capítulo 2 de Gálatas. Fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se. Mas olha aí, nem Tito que estava comigo foi obrigado a circuncidar-se, que isso era na lei, era feito na lei. Acorda, povo de Deus. Apesar de ser grego, olha aí, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo. Nossa, que interessante. Paulo dizendo aqui em Gálatas capítulo 2 que alguns irmãos foram infiltrados no nosso meio para ver a nossa liberdade em Cristo Jesus e não libertinagem. Paulo fala aqui que nós precisamos mortificar a carne, sim. Ninguém está aqui falando de libertinagem, ninguém está falando aqui contra Cristo Jesus, não. Acorda, nós estamos falando sobre mentiras que te prende ao sistema religioso. Você precisa crer em Jesus Cristo. Ele vai falar aqui, hoje a nossa fé é em Cristo Jesus, basta você crer em Jesus Cristo, basta. Não precisa dar 3 pulinhos mais, não precisa mais fazer o sinal da cruz, não precisa mais rituais banais que ficam desvalidando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esta que é a verdade. Gálatas 3:10, vamos ler aqui. Olha que interessante, né? A questão foi levantada por alguns falsos irmãos, né? Então é infiltrado lá no meio para alguém levantar a mão lá, mas e o dízimo? Mas e a arca? Mas e aí, não tem mais óleo? Não tem mais batismo? Não tem mais ceia? Vai ler a palavra, querido. Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. E porque rejeitaste o meu conhecimento, também te rejeitarei. Ei, tem gente morrendo espiritualmente porque tem olhado para homens, tem olhado para placas, não tem olhado para o evangelho, não tem examinado a palavra de Deus. Ei, você é liberto em Jesus Cristo. Quem pagou um preço pela tua vida, pela minha vida, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não placa A, placa B, que está aumentando cada vez mais, e cada lobo em cima do altar, que pelo amor de Deus, né? Eu estou em Gálatas capítulo 2, vou reforçar. Foi levantada porque essa questão foi levantada por causa de alguns falsos irmãos infiltrados no nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Olha aí, escravidão. Todo domingo vai para a igreja, vai para a escola dominical, vai lá.
Ouvir o que não é de Deus. Vai lá, ouvir, ser manipulado por causa de alguns versículos. Aí você fica o quê? Volta à escravidão da lei. Vai carregar arquinha. Vai colocar candelabro. Vai fazer ceia. Vai batizar na água de novo. O próprio João Batista disse: eu batizo com água, mas virá aquele que é maior que mim. E vai batizar espiritualmente. Acorda. Nosso batismo é na cruz do Calvário, acorda. E não é esse batismo aí não, né? Não é esse batismo aí que o pessoal busca aí para ser melhor que o outro, né? E o Espírito Santo de Deus sabe que eu não estou zombando dele. Estou falando de alguns que entram pela emoção. Eu acho que isso, estava fazendo estudo, é grossonaria. Depois eu vou pesquisar melhor esse nome, porque o cara fala com a língua enrolada, mas não tem significado nenhum. 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo exorta que se você não entende nem o que você está falando, nem você é edificado. Se você vai calaba, o que você falou? Eu não sei. Foi em secreto com Deus por causa do primeiro versículo, que é mal interpretado, quando ele fala assim: se você fala em mistério, né? Se você fala em outras línguas que ninguém entende, em mistério você fala com Deus. É lógico, ninguém está entendendo. Se eu começar a falar em chinês aqui, Kadama, tulo, né? Aí você vai entender, você fala, puta, o cara tá louco, meu. O cara tá falando, puta, eu conheço o Marcos, ele tá falando em mandarim, cara. Ele nunca estudou, como é que ele tá falando em mandarim? Mas eu tô entendendo o que eu tô falando, e isso é um dom. Aí eu falo pra você, não, eu fui batizado aqui com dom, tô falando em mandarim, tô entendendo muito bem, tô sendo edificado. Então, se você fala em línguas estranhas que ninguém entende, é lógico, não é, vamos esquecer essa palavra línguas estranhas, vamos mudar? Vamos colocar no original? Se você está falando em outros idiomas que ninguém entende, só você e Deus que está entendendo, só você que vai ser edificado. É isso que quis dizer o primeiro versículo de 1 Coríntios capítulo 14. Só que eu acho engraçado que eles falam o primeiro versículo de 1 Coríntios 14 e não falam o resto do capítulo inteirinho, Paulo exortando. Que mais importante quem profetiza do que fala em línguas. Ele jogou falar em língua lá pro lixo. De nada serve se não houver tradução. Acabou. Não é eu, é a Bíblia que está falando, não é eu. Não gostou? Vai ler 1 Coríntios capítulo 14. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanece com vocês. Tá vendo? Ó? Não se submeta ao regime, né? Ao sistema religioso, né? Porque senão você não vai ter a mesma liberdade de falar de Jesus Cristo. Olha, o pastor deixou você. Eu acho um absurdo agora, pastor da carta, tchau, tá fora da igreja. Ué, a igreja não é de Cristo? Quem é você para mandar eu embora da igreja? Quem é você se a igreja é um lugar público? O povo não sabe de lei, igreja tem CNPJ, igreja tem livro, tem ata, então é uma empresa conhecida aí fora. Você pode processar por calúnia, você pode por constrangimento legal, difamação. Por que ele tirou você da igreja? Uma carta, ainda mais se ele der a carta. Ai, que lindo, dá aqui pra mim, que eu vou pra delegacia e ainda faço um BO ainda. Esse trouxa, pra mim é trouxa. Por quê? Porque o cara que faz isso, né? Com o coitado que não tem conhecimento. Aí pega um cara e fala, não, volta, vai lá na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Pô, acabou com a palhaçada desse engraçadinho aí, que se diz pastor, né? Se diz bispo, se diz apóstolo, porque tem algumas pessoas que têm preguiça. O brasileiro é preguiçoso. Vamos estudar, vamos examinar, vamos sair da religiosidade, vamos sair do sistema religioso. Capítulo 2, versículo 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Né? Ó que interessante, né? Tais homens, né, influentes, famosos da época não me acrescentaram em nada. Hoje é o contrário. Chama A, chama B, que vai estourar a igreja. Chama fulano para pregar que vai arrebentar, vai lotar. A gente vai pegar o dízimo, oferta. Chama ciclana para louvar, então,
perfeito, vai acrescentar pra gente no dízimo, na oferta, vai lotar a igreja, né? A igreja vai ficar inchada, né? Sem a presença do Espírito Santo, né? E aí sim, Deus não julga pela aparência. Versículo 7, Gálatas 2:7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, que somos nós, os gentios, né? Assim como a Pedro aos circuncisos. Olha aí, ó, né? Quer dizer, nem vai ficar aqueles que eram da lei fora, e nem de que nunca foi da lei vai ficar fora. É para pregar para todo mundo, para poder sair da cegueira espiritual. Versículo 8: pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo ao circunciso, como apóstolo ao circunciso, também operou por meu intermédio para com os gentios, né? Usando Paulo para pregar, ministrar para os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, olha aí, ó, e eles aos circuncisos, né? Vamos colocar assim, né? Paulo para os gentios circuncisos, incircuncisos, e os circuncisos, vamos dizer assim, judeus. Então um foi para gentios, os outros foram para os judeus, para pregar o evangelho, ó. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, olha aqui, ó, o tempo todo. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer, igualzinho nos dias de hoje, né? Igualzinho, né? Venha a mim, vosso reino nada, né? Venha a mim, vocês, ó, querem mais, né? E impõe autoridade eclesiástica, abuso de autoridade eclesiástica, né? Vamos lá, Gálatas 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Presta atenção agora. Paulo enfrentou Pedro cara a cara por sua atitude condenável. Qual foi a atitude de Pedro condenável que Paulo enfrentou, discutiu com ele? Você lembra? Você estudou? Você examinou para saber? Vamos lá, vamos rever aqui então. Versículo 12. Gálatas 2:12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Olha aí. Pedro estava comendo com gentios. Não estava com judeu, ele era judeu. Não estava com judeus, né? Olha aqui, ó. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e se separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, os que eram da lei, os que eram judeu. Isso que quer dizer, ok? Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Tinha outros judeus aí, ó. E também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Olha aí, ó, né? Muita gente fala assim, não, os caras agora apelidaram, usaram o nome que são os desigrejados. Essa palavra nem existe no dicionário, inventaram. Desigrejados, né? Engraçado, né? Eu nunca vou ser desigrejado, porque eu sou a igreja. A tradução da palavra igreja significa chamados para fora. Vou repetir quantas vezes for necessário para gravar, para você ficar impactado nisso. Chamados para fora. Nós temos aquela passagem e de pregar o evangelho. Não tem passagem para dizer que você tem que ficar na instituição igreja. Instituição igreja foi formada lá em Roma, né? Em Constantino. Vamos estudar, gente. Nunca existiu. Nunca. Os apóstolos, discípulos de Jesus Cristo ficaram presos dentro do templo. E o templo naquela época era para outras discussões, outras conversas. Sabe? Como se fosse um tribunal. Vamos acertar as coisas aqui. E as pessoas agora... Essa liturgia, como é que se diz mesmo? Esse sistema, né? Entra, um exemplo. Entrou, abre a palavra você... vou abrir no Salmo 111, verso 10.
O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Agora o louvor. Agora depois do louvor uma oração. Depois mais 2 louvores. Agora vem a palavra. Nunca existiu. Só existe entre nosso meio de pessoas ignorantes que não leem a palavra de Deus. A palavra ignorante é a pessoa que ignora determinado assunto, ok? Não é nada de xingar a pessoa, não. A pessoa ignorante em mecânica, ignorante em metafísica, ignorante em hermenêutica, ignorante em pneumatologia, ignorante, ok? A pessoa, ela ignora determinado assunto, ela não domina determinado assunto. Então é uma pessoa ignorante, ok? Eu acho engraçado que Gálatas não é pregado nas igrejas da forma que eu estou falando aqui, ó. Vamos fazer aí uma campanha aí de Gálatas. 6 dias dá, 6 capítulos, 6 dias. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, olha aí, Paulo falando, ó. Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Ele colocou Pedro na frente de todos, falou, dá todo mundo ouvir. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeu? Olha aqui a dica. Como que pode obrigar você a viver como judeu se você é gentil? Se você é brasileiro, vamos colocar assim? Lá no judaísmo lá, o pessoal é normal, guardar o sábado, fazer os rituais dele, da arca, candelabro, lá é normal, para nós não. Dízimo, oferta, é normal para eles lá, não para nós. Isso não foi para nós, meu. Jesus Cristo pagou um preço, o véu foi rasgado. Acorda. Tá aqui, ó. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeu? Meu Deus do céu. Só isso aqui já é um tapa na cara de muitos pastores, bispos e apóstolos aí, que ficam aí como lobo em cima do altar. Versículo 15. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Nós, judeus de nascimento, olha aqui, ó. Nós, né, Paulo falando, judeus de nascimento e não gentios pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui, ó, aqui matou. Acabou. Ó, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Acabou, cara. Acabou. Ei, bênção. Acabou. A nossa fé, tudo é mediante a fé em Jesus Cristo. Tem que crer, tem que modificar a carne, sim. Matar a carne todos os dias, para que o Espírito Santo de Deus seja mais presente na tua vida, para dar esse discernimento, para você ler a palavra de Deus como Ele quer, não como seu pastor, seu bispo, seu apóstolo. Eu preciso ter líder, eu preciso estar debaixo de uma cobertura. Jesus Cristo pagou um preço na cruz de bobeira, para você estar debaixo de cobertura de homens, falhos e pecadores. Para com isso, né? Eu já passei por isso, viu? Eu lá no meu YouTube, eu não apaguei nenhuma das minhas ministrações antigas não. Para as pessoas verem que eu também já pensei assim. Que eu também deixava de examinar as escrituras. Ok? Não sou melhor que ninguém, não sou mais entendido que ninguém na palavra de Deus, não sou melhor, the best que ninguém não. Ok? Mas aquilo que foi revelado, nós temos que revelar aos irmãos para que desperte também a verdade. Tá muita safadeza nas igrejas, tá muita pilantragem nas igrejas, na cara dura. Eu tava assistindo o programa esses dias aqui, da TV aberta aqui. Meu Deus do céu, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas tem outras igrejas que apareceram novas aí, que ganharam dessas famosas que já estão vindo aqui, vendendo a cruz de Davi lá, o símbolo tal, né? A estrela de Davi como escudo de proteção. Em nome de Jesus, você tem que comprar, você vai ser abençoado, você vai ser guardado. E o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, meu Deus. Misericórdia, me dá força. Eu peço a Deus, eu oro a Deus, para que Ele me dê força e ousadia, para que o povo desperte para a verdade de Jesus Cristo de Nazaré, não de homens e nem de placas. Nossa fé é mediante em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados. Assim também nós cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo.
não pela prática da lei. Aqui, ó, reforçando aqui, versículo 15, Gálatas capítulo 2, versículo 15, Gálatas capítulo 2, versículo 15, Gálatas capítulo 2, versículo 15. A nossa fé agora é justificada em Cristo Jesus. Acorda, vou repetir aqui, ó. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Acabou. Acabou. E qual é a parte da lei? São 623 coisas. Você guarda o sábado ainda? Hello? Oh, Jesus Cristo, igual os adventistas, né? Jesus Cristo guardava o sábado. Sim, é lógico, ele era judeu. Depois da justificação, não. Depois da ressurreição, não. Perdão. Depois da ressurreição, não. Aí começa em Atos o evangelho da graça. E morre, acaba o sistema religioso. Acabou. Igreja, sistema, CNPJ, livro de Atos. Eu tive igreja, gente. Eu passei por isso. Eu cuidava de 4 igrejas. Eu fui levantado apóstolo na época, lá veio um apóstolo lá de Itaém, me ungiu apóstolo. Eu tenho até certificado até hoje como documento só. Mas que nada, eu sou servo de Deus e muito fraquinho, preciso aprender muito. Eu louvo a Deus pelo que Ele está dando abertura. O Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus, está me dando abertura. Eu quero passar. Você não quer acreditar? Você quer desligar? Você não quer compartilhar depois esse vídeo? É problema seu com Deus. Você vai ser justificado sozinho lá, né? Você vai lá, ó. Ah, porque o Antônio Marcos Maciel mentiu para mim, eu vou pro inferno. Negativo, você já ouviu a verdade. Amém? Nós que eu quero dizer assim, né? Você não é salvo por causa de mim, e nem eu sou salvo por causa de você, e nem por causa da sua placa, e nem por causa do seu título, muito menos. Versículo 17, Gálatas 2:17. Se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? É uma pergunta. Será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Olha aí, você já conheceu o evangelho da graça e fica pegando as coisinhas da lei do Antigo Testamento? Ei, Gênesis, Apocalipse, é para nós entendermos que Cristo realmente, ele é o Messias, né? O prometido, o que libertaria nós de toda cegueira, que libertaria nós da escravidão, do sistema religioso. É para você entender, não para você pegar as coisinhas do Velho Testamento e trazer de novo. Isso que está falando aqui, ó. É isso que está falando aqui, ó. Se eu reconstruo o que já destruí, provo que sou transgressor. Você já foi da lei e está voltando para a lei, aí você é transgressor. Gálatas 3:10 fala isso. Eu vou chegar lá. Gálatas 3:10 fala, se você fizer uma coisinha da lei e não fizer o resto das outras coisas, você está debaixo de maldição, meu querido. Você cobra o dízimo, mas não guarda o sábado, já está errado. Você guarda o sábado, mas não fala do dízimo, está errado, está debaixo de maldição. Come carne de porco, está debaixo de maldição. Olha, são 623 coisas aqui que vai para longe, vamos embora. Versículo 19, Gálatas 2:19, pois por meio da lei, ou morri para a lei, a fim de viver para Deus. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, não pela placa, não pelo dízimo, não pelo olhinho, não pela arca, não pelo candelabro, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Tudo que Jesus Cristo pagou, então ele morreu inutilmente. Quando você cobra o dízimo, Jesus Cristo morreu inutilmente. Quando você guarda o sábado, Cristo morreu inutilmente. Olha aqui, ó. Gálatas 2, né? No versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente.
Gálatas capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Olha aí, Paulo perguntando, quem os enfeitiçou? Quem enfiou isso na cabeça de vocês? Que você precisa fazer cursinho, que você precisa ser apóstolo, que você precisa de ser dos 12, que você precisa do encontro com Deus, que você precisa dar 3 pulinhos, que você precisa fazer o sinal da cruz. Quem enfeitiçou você que você tem que dar o dízimo? Quem enfeitiçou você que você tem que passar olhinho? Quem enfeitiçou você? Meu Deus do céu, Gálatas 3, ó insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Esforço próprio é uma pergunta. Esforço próprio. Eu vou fazer campanha, eu vou subir de joelhos até o monte, igual uma retardada fez aí, sem citar nomes, né? Enganando o povo, vai lá de joelhos até o monte. Meu Deus, quando eu vi essa filmagem aí, eu falei, meu Deus, eu não posso me calar, eu não posso ser omisso, eu não posso prevaricar contra o evangelho da graça, eu não posso prevaricar, não posso ser omisso com a verdade de Cristo Jesus para nossas vidas. Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Meu Deus. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Prevendo as Escrituras que justificaria nós, gentios, pela fé. Não por placa, não por rituais. Pela fé. Olha isso. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé, são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Meu Deus! Você está desviado porque você não vai na igreja. Você está desviado porque você respondeu o seu pastor, você é herege. Você está perturbado, você está isso, você está aquilo. Meu amado, eu não estou cego. Eu amo Jesus Cristo cada vez mais. Eu amo cada vez mais a graça dele sobre a minha vida. Obrigado, Jesus Cristo, por me escolher, por me chamar para essa obra. É dura, é difícil você falar com pessoas cegas e ignorantes no assunto. É difícil. Versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei, olha agora, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Debaixo da lei, 623 coisas. Você guarda o sábado, está debaixo de maldição. Você pede o dízimo, está debaixo de maldição. Você come carne de porco, está debaixo de maldição. Aqueles que se apoiam no que está fazendo debaixo da lei, coisinha da lei. Olha, tem que trazer a arca, olha, tem que trazer o candelabro, olha, tem que passar o olhinho. Está debaixo da maldição, está aqui, ó. Não é eu que estou falando, não. Gálatas 3:10. Os que se apoiam da prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Olha lá, tá vendo? Ó? É isso aqui mesmo, ó. Malaquias 3:10. Veja bem, tem gente que não entende isso aqui, ó. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ou faz tudo ou não faz nada. É isso que está dizendo aqui. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei.
pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Ou não. Ou você pratica a lei certinho, as 623 coisas, ou você está debaixo de maldição. É claro aqui, ó. É claro. Ok? Cristo nos redimiu da maldição da lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Olha aí, ó. Isso para que em Cristo Jesus, eu falei aqui, ó, de novo. A bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Mediante a fé. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. 1 Coríntios capítulo 13, último versículo 13. De todos os dons o maior é amor. Hoje o que Deus mais quer de nós é amar uns aos outros. Amar o teu próximo como a ti mesmo. É o que mais Deus espera de nós. Não religiosidades, não coisas da lei, não rituais. Rituais. Se não fizer, tá fora. A lei e a promessa. Versículo 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também a promessa, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Amém? Quer dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa de Deus. Porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa, que seria Jesus Cristo. Qual era então o propósito da lei? Olha, presta atenção aqui. É muito bem explicado. O povo que tem preguiça de ler. Olha isso. Vamos lá. Qual era o propósito da lei no passado então? Foi acrescentada por causa das transgressões. O povo tava tudo uma libertinagem, tava uma palhaçada, uma putaria, uma sem vergonhice. Aí então vamos colocar a regra aqui, vamos colocar a lei, vamos colocar a lei aqui. Até que viesse o descendente a quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um Deus, porém é um. O mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou, olha aí, ó. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo, a promessa de que pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Tem que crer. A lei não justifica mais nada. A lei não salva. A lei não liberta. A lei, quando a pessoa te deixa no sistema religioso, que é a lei, te deixa nessa cegueira espiritual, através de rituais, vai lá, batismo, santa ceia, olhinho, bibibi, eu mostro na palavra, acabou, fé em Jesus Cristo. Não estou falando de libertinagem, temos que matar a carne todo dia, mortificar a carne todo dia para não pecar. Isso continua, ok? Mas não debaixo de maldição de lei, não debaixo de instituição
que foi criada lá em Roma, em Constantino. Não, não debaixo desses homens pecadores que se acham Deus, estão debaixo. Meu, se a gente pudesse ter uma corregedoria gospel, você vê quantos homens de Deus estariam presos dentro de uma lei eclesiástica, ok? Beleza? Vai lá viver 24 horas com eles, como é que ele trata a mulher, como é que ele trata a vizinha, como é que ele trata as pessoas dentro da igreja. Só que, né, meu, ninguém me toca. Eu sou o apóstolo, eu sou o fundador da igreja, ok? Vê lá na ata o que está escrito lá. Tem CNPJ? Tem, tá tudo certinho. Vê lá que na ata diz lá, o último capítulo, não sei do que lá da ata tal lá, pra você ver. Eu já tive igreja, eu já tive. Eu sei que isso é uma verdade. Você tem que ter CNPJ, você tem que ter a ata do livro, tem que pagar um advogado para assinar e ir lá como é que fala? E registrar. Tem que registrar tudo, meu querido. É uma empresa. No mundo é visto como empresa. Ninguém vai entrar na tua igreja. Deixa eu ver aí seu documento, se você é apóstolo mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se você tem um documento aí que é pastor mesmo. Deixa eu ver se você tem um documento aí pra ver se você é bispo mesmo. Não existe, não vale pra merda nenhuma. Não serve pra merda nenhuma, a não ser na instituição dele. Que ele é o rei, que ele domina. Aí serve pra ele. Opa. Agora, lógico, eu como autoridade, né, como funcionário público, autoridade que sou, lógico que eu vou entrar no estabelecimento, eu vou respeitar. Eu não vou tirar o cara lá, né, meu? Isso aí não vale pra merda nenhuma. Eu só quero saber se você tá pagando certinho o seu imposto, o CNPJ tá em ordem e tal. Isso que eu quero saber. O resto, se você tem teologia para ser apóstolo, pastor, bispo ou não tem, não é problema meu. É problema do seu povo aí que você guia aí, ó. Do seu rebanho aí. Se eles querem acreditar em você, é problema deles, não meu, ok? Como autoridade no mundo físico, na realidade jurídica. Não tem nada que faça eu cobrar um apóstolo, um bispo, um pastor, um bispo e um apóstolo, se ele tem carteirinha, se ele realmente é apóstolo, se ele realmente é bispo, se ele realmente é pastor. Tanto é que tem pastor que vai para Deus é amor e tá bom, você é pastor, fica aí. Ok? E vice-versa. Vai lá para a Assembleia de Deus, vai lá para Batista, o apóstolo sai lá da Assembleia de Deus, vai pregar na Batista. Normalmente não, até porque não conhece, o cara vai ficar com medo. Ok? Então já vê aí a desigualdade, já vê a desunião aí. Ok? Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei. Tá vendo? Ó? Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Antes que viesse essa fé, Gálatas 3:23. Antes que viesse essa fé, que é Jesus Cristo, acorda. Estávamos sob a custódia da lei. Nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada, Jesus Cristo. Versículo 24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. Acabou. Por isso que ele cumpriu, ele tinha que cumprir. Eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumprir. Jesus Cristo falou. Por isso que eu falo, Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é lei. Ele veio debaixo da lei e Gálatas fala isso bem claro. Para que fôssemos justificados pela fé. Olha aí, ó. A lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Chegando à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Não estamos mais debaixo da lei. Acabou. Batismo na cruz do Calvário. Tá lá. Vou pegar depois aqui. Tá no celular gravadinho lá. Meu Deus. Versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Jesus. O tempo todo ele fala isso. Hoje é mediante a fé em Jesus Cristo. Versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados. Pois em Cristo os que foram batizados em Cristo. Não é água. Não é remessão, jogar água ou afundar o cara lá, não. Isso era para os ignorantes que tinham que entender que ele morreu para o pecado. Quantos você não conhece que foram batizar na água e hoje fuma, hoje bebe, fala palavrão, saiu já da água, oh, glória, chega em casa batendo em todo mundo, socando todo mundo, chutando tudo. Quantos eu não vi fazendo isso?
Para, meu querido. Por isso que tem que ser batizado em Cristo Jesus. O negócio é espiritual. Conhecereis a árvore pelo fruto. Não é quantidade também não. Mas você conhece a árvore pelo fruto. Caiu lá, eu vou abrir o fruto. Opa! 4, 5 frutos que eu peguei aqui é bom. Essa árvore, hein? Conhecereis a árvore pelo fruto. O fruto é bom? Você abriu o fruto? Lá onde eu trabalho tem um pé de manga. Caiu um monte de manga lá podre. Conhecereis a árvore pelo fruto. Não significa quantidade. Para com essa palhaçada. Ó, ele tem igreja? Você tem igreja? Não, não tem igreja. Minha igreja sou eu. As minhas reuniões são em casa. As minhas orações são em casa, com a minha família. Eu tenho que cuidar primeiro da minha família. Amém? Eu tenho que dar exemplo primeiro na minha família. Eu tenho que dar exemplo primeiro dentro de casa, da minha família. E isso é difícil. Isso é o que eu quero ver. Tem igreja, olha lá, a minha igreja é lotada. Olha pra ele. Ele nem igreja ele tem. Nem igreja ele tem, é um desigrejado. Por isso que ele tá falando isso. Ah, é? E o que tá escrito aqui? O que nós estamos lendo aqui da palavra de Deus? Mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aqueles que verdadeiramente foram batizados em Cristo se revestiram dele. Não há judeu nem grego, olha aí, ó. Versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não existe apóstolo, nos tempos de hoje não existe bispo e nem pastores. Somos todos um em Jesus Cristo. E, se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. Digo, porém, que enquanto herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Olha aí, né? Quer dizer, enquanto herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Quer dizer, aqui eu vejo espiritualmente que a pessoa está presa lá no coisa, então ele ainda não difere disso, que está escravizado ainda. É menor espiritualmente falando, não consegue entender nada, está debaixo da escravidão, está debaixo de igreja. Ah, eu tenho uma cobertura agora apostólica, agora eu tenho uma cobertura bispal, eu tenho uma cobertura, nesse momento, nesse exato momento, tem 300 homens orando pela minha vida. Valeu. Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, da lei, do judaísmo, né? Quando, né, não tinha, né, quando a gente era menor, escravizado, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha aqui, ó. Nascido debaixo da lei, tá avisando. Por isso que ele teve que cumprir a lei. Por isso que Mateus 23 não serve como desculpa para dar o dízimo. Ele estava exortando, ele tinha que dar o dízimo. Ele tinha que guardar o sábado, ele era judeu. Debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a doação de filhos. Porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba Pai, glória a Deus, aleluia. Assim você já não é mais escravo. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus. Ok? Tirou a gente da escravidão, tirou a gente da cegueira. Quando você recebe o batismo espiritual, não é o falar em línguas, você consegue ler, você consegue entender, você consegue se convencer de que realmente você é filho, você é herdeiro da promessa. Amém? Gálatas 4:8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, olha aí, eu era escravo daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmo princípio? Agora que vocês conheceram, olha aqui, ó, versículo 8 de Gálatas, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos,
e sem poder. Você está voltando a falar de dízimo, você está voltando a falar de ceia, você está voltando a falar de guardar o sábado. Vocês já conheceram Jesus Cristo, estão voltando ao passado, estão voltando a costumes, estão voltando a religiosidade, estão ficando presos a dogmas, estão ficando presos a amuletos. Tem que levar isso, tem que subir no monte, tem que fazer, meu, sacrifício foi feito na cruz. Você já foi batizado, sim ou não? Se você foi batizado, você está entendendo o que Deus está falando aqui. Eu estou na palavra. Nada de mim, não. Não sou ninguém, não. Hoje, quanto mais eu conheço o Evangelho, mais eu sei que eu não sou nada. Mais eu sei que eu sou fraco. Mais eu sei que eu tenho que buscar em Cristo Jesus sabedoria, me encher do Espírito Santo, mortificar minha carne todos os dias, cada vez mais. Querem ser escravizados por eles outra vez. Olha aqui, não é maravilhoso, gente, pelo amor de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Gálatas 4, 9. 4, 9. 4, 9. Olha aí, vou repetir aqui, ó. Meu Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos, sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Paulo perguntando, olha aí, ó. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços, ó, Paulo ainda temo, né? Eu tenho medo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu temo, Paulo tava, meu Deus, tem gente voltando à escravidão da lei, tem gente dando dízimo novamente, tem gente pagando, guardando o sábado novamente. Meu Deus do céu, eu acho que foi à toa. Paulo estava com medo, eu acho que foi à toa tudo que eu fiz, sacrifício, a perseguição, ser preso e blá 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 blá. Eu lhe suplico, irmãos, que se torne como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como eu se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês? Ele está perguntando, o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que se fosse possível vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-lo a mim. Olha aí, olha aí. Tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade? Tornei-me inimigo de vocês por falar a verdade? Olha aqui, meu Deus, eu me tornei inimigo de muita gente por estar falando a verdade aqui, ó. Eu não estou falando mal de Cristo, eu não estou falando para o cara negar Cristo, eu não estou falando para o cara beber, eu não estou falando para o cara se prostituir, mas ele se tornou meu inimigo. Isso porque ele não leu lá, né? Não é possível, não leu lá 1 Coríntios capítulo 13, último versículo 13, de todos os dons o maior é o amor. Cadê o amor do irmão? Cadê o amor do irmão? Meu Deus do céu. Inimigos de vocês por dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço, olha aí, ó. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem. Será que a gente tá se identificando aqui? Olha aqui. Não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Quer dizer, os caras vêm, olha o que está acontecendo hoje. O cara vem, agrada, vem pregar na minha igreja, você é o cara, não dá ouvido pro Antônio Marcos não, meu. O Antônio Marcos Maciel eu conheço, o cara é desigrejado, o cara é um perturbado, o cara é um herege, sai fora, vem cá, você é o cara, você prega muito, você canta muito, você é o cara, meu, vem aqui pra minha igreja e tal, não sei o que. Olha aí, ó. Querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles, não por Deus, não por Cristo, não por evangelho, mas por eles, né? Mostre zelo pro seu pastor. Mostre zelo para o seu apóstolo, mostre zelo para o seu bispo, mas para Cristo não, por evangelho também não. É isso que está falando aqui Paulo. Olha aqui, Gálatas 4,17.
Gálatas 4:18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores, parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Cristo precisa ser formado em vocês. Cristo precisa ser formado em nós. Vou voltar aqui, ó. Os que fazem tanto, eu estou no versículo 17, Gálatas 4:17. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. E é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Né? Só quando pastor está presente, bispo está presente, apóstolo está presente, você é bonzinho, você prega a palavra, né? Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O que eu vejo hoje, que muitos não têm Cristo formado neles. O verdadeiro Cristo, o verdadeiro evangelho da graça não foi formado ainda. Ele está preso no sistema religioso, por isso ele não entende o que eu falo, mesmo lendo a palavra. Versículo 20. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Imagina hoje quanto Cristo e Paulo não estaria perplexo contra nós, olhando para tanta palhaçada dentro das igrejas. E leva a arca para lá, e leva a arca para cá, e pega o candelário. Nossa, é tanta coisa que não vale nem a pena falar. É só se assistir a televisão um pouquinho que você vai ficar enojado. Tanta igreja que está aparecendo aí com palhaçada, com rituais. Versículo 21, Gálatas 4:21. Digam-me, vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava. Olha isso aqui, meu. Olha isso aqui. Tem gente que não consegue entender, né? Se não conhecer a história. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Está explicando tudo, é usado como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, que gera filhos para escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe, pois está escrito: regozije, ó estéril, você que nunca teve filhos, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que... Oh, meu Deus, perdão, caiu aqui. Só um minuto. A bênção é grande, né? A bênção é grande. Deixa eu tirar aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Pronto, pronto, pronto. Quero ver você cair agora, abençoado. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, me perdoem. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquele que tem marido. Versículo 28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Você é filho da promessa, como Isaac. Toma posse. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Por isso que eu falo, batismo da água também acabou. É pelo Espírito. Vamos ler a palavra de Deus. O próprio João Batista diz: eu batizo com água, mas virá aquele mais, poderoso do que eu,
que vai batizar com Espírito. Amém? Vamos acordar. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura, mande embora a escrava, né? Mande embora a lei, mande embora os costumes, mande embora a escravidão, mande embora os dogmas e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ok? Estamos acabando. Glória a Deus. Presta atenção, meu amado. Repito, a minha intenção aqui é falar a verdade e não denegrir ninguém e nem fazer que ninguém saia da igreja, muito menos da presença de Jesus Cristo. Mas vamos falar a verdade, ok? Gálatas capítulo 5, a liberdade em Cristo. Olha aqui, ó. Olha o texto meu aqui, tá aqui, ó. A liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, que é a lei. Não se deixe novamente se submeter a um jugo de escravidão. Versículo 2, Gálatas 5:2. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Olha aí, ó. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, quer dizer, a lei, voltar aos costumes, que está obrigado a cumprir toda a lei. Você que procura ser justificado pela lei, você que procura ser justificado pela lei, né? Ah, mas eu faço isso porque está aqui, ó, em Reis, está aqui, ó, em Gênesis, aqui, ó, em Números, né? Você que se procura justificar pela lei, separam-se, olha aí, ó, de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé. Ó, vou repetir aqui versículo 5, é Gálatas 5:5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça. Olha aí, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, olha aqui, ó, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Acabou, não tem. Quando você fala de circuncisão e incircuncisão, você tem que entender a história. Eles eram obrigados a ser circuncidados, ok? Isso era o tempo da lei, ok? Vai estudar um pouquinho lá, vai voltar lá, pra gente não perder tempo aqui. A gente correu um pouquinho que já passou bastante aí, ok? Então, quer dizer, nenhum nem outro, cara. Acabou. Nem lei, nem o que os caras estão fazendo agora. Você não é judeu, você é gentil, acorda para a realidade. Fazendo rituais, costumes, meu Deus. Efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês, versículo 7, Gálatas 5:7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Olha aí, meu Deus do céu, que lindo, que maravilhoso o evangelho da graça. Vocês corriam bem, vocês estavam bem, vocês estavam entendendo tudo. Quem os impediu de continuar, continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chamou. Quer dizer, isso não tem nada a ver comigo não. Você está fazendo isso aí, carregando arca, colocando candelabro, guardando o sábado, isso aí não fui eu não. Eu não te ensinei isso não, cara. Eu não te ensinei isso não, meu. Quem foi que ensinou isso para vocês? Quem falou para vocês que tem que continuar fazendo isso? Qual é a base bíblica? Que você tem que continuar pedindo dízimo, que você tem que continuar fazendo ceia, que você tem que continuar fazendo, porque lá, quando fala da ceia lá em 1 Coríntios 13, lá, Paulo só está referindo como é que se fazia. Vamos acordar. A verdade, tal persuasão provém daquele que os chamou. Não, né? Não provém daquele que os chamou. Um pouco de fermento, isso é verdade, ó. Leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Aqueles que te enganam, aqueles que ficam empurrando você para entregar dízimo, aqueles que falam para você de rituais, a arca não sei do que, o candelabro não sei do que, a estrela de Davi compra isso, compra aquilo, coloca não sei o que na tua porta, né?
sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Olha que interessante, olha que interessante que ele fala aqui. Meu Deus, é lindo. Porque se eu continuo, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, vamos mudar aqui para ficar mais claro. Se ainda estou pregando sobre a lei, se ainda estou pregando sobre o sábado, se ainda estou pregando sobre o dízimo, se ainda estou pregando sobre a Santa Ceia, se eu ainda estou pregando oferta, candelabro, monte, campanha, se eu estou pregando sobre isso, porque continuo sendo perseguido, quer dizer, tem gente que tem medo de ser perseguido, então continua naquele ministério, continua naquela forma de que as pessoas aprenderam e pronto, acabou, tô bem com todo mundo, eu tô bem na fita, isso que é importante, eu tô bem na fita, ok? Tô bem na fita, não interessa se ninguém vai olhar pra minha cara, tem gente que tem medo, né? Ninguém vai olhar mais pra minha cara, eu vou perder colegas, ninguém vai mais me ligar, ninguém vai mais me chamar para ministrar. É isso que Paulo fala aqui, ó. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Eu vou continuar sendo omisso, com medo de perseguição? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido, acabou, não tem necessidade nenhuma. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Olha isso. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Falei que na frente Paulo exorta, ó. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo, né? Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se você realmente foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, você está entendendo o que estou ministrando aqui. Acabou. Você não está mais debaixo da lei, você não está mais debaixo de rituais judaicos, ok? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Bem claro aqui, por isso que eu falo. O evangelho da graça, ninguém está pregando aqui libertinagem não, aqui ó. Aqui ó, Paulo exortando aqui ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Com essas coisas não há lei, não há regra. Isso tem que acontecer naturalmente. Então a pessoa deixa de falar com você, porque você está falando do evangelho. Aí eles inventam rapidinho o desigrejado aí, os hereges, os perturbados, os desviados, nem igreja tem, conhecereis a árvore pelo fruto, aí expressa de uma maneira totalmente errada, né? Como se fosse quantidade, e não é isso. Amém? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6, Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Olha aí, ó, mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado.
levem os fardos pesados uns dos outros, vamos nos ajudar, vamos orar um para o outro. Você acha que eu estou errado? Ora pela minha vida. Você acha que eu estou falando besteira? Ora pela minha vida. Mas não desejar mal, não deixar de falar, porque eu estou falando do evangelho também. E estou lendo aqui, ó, né, uns aos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examina os próprios atos. Os próprios atos. Então poderá orgulhar-se. Examine os próprios atos. Para que eu tenho pastor? Para que eu tenho bispo nos dias de hoje? Para que eu tenho apóstolo? Cada um que se examine a si mesmo. Está aqui, ó. Cada um que examine os seus próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Ei, você está debaixo de homens, de lei de homens, de jugo de homens, de dogma de homens. Eles têm uma cobertura apostólica. Ah, tá bom. Parabéns. Então você não leu ainda os 6 capítulos de Gálatas. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aqueles que o instruem. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Como é que está a tua casa, meu amado, minha amada em Cristo Jesus? Como é que está o seu ministério em casa? Como é que está a tua esposa? Como é que está teu filho? Como é que está o teu marido? Como é que estão os seus parentes, sua mãe, sua avó? Né? A tua igreja está bombando, né? E a tua família, ó, ninguém sabe, né? Você se esconde atrás da Bíblia, isso que é a verdade. A nova criação substitui a circuncisão. Vejam, Gálatas 6:11, vejam com que letras grandes estou descrevendo de próprio punho. Os que se deixam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los, olha aí, ó, de novo, ó, o alerta aí, a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos. Tem pessoas sendo forçadas a manter o que elas estão fazendo para não serem perseguidas por causa da cruz do Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Aleluia. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago o meu corpo às marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Glória a Deus. Se você entendeu, se você gostou, espero que você possa estar compartilhando. Ou assista novamente, medite, anote tudo que eu falei. Reflita pelo menos. Não vai já jogando pedra dizendo que eu estou errado. Pronto, acabou. Ore pela minha vida. Ore pela minha vida. Nós somos carentes de oração, sim, o tempo todo. Não sou apóstolo, não sou bispo, não sou nada. Ok? Hoje não me considero nada. Tenho documentos para provar da minha conversão, né? Nós temos que ter as marcas de Cristo no corpo. Então tem algumas coisas que ainda Deus me tocou para guardar, mas não para idolatrar. Mas alguém, você tá brincando. Um dia você foi apóstolo, cara. Você foi ungido apóstolo, fui aqui, ó o documento aqui. O ser humano é isso, né? Ele quer ver o documento. Você já teve em 4 igrejas, sim, Praia Grande, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro na época, né, que eu cuidava. Aí aconteceu o que aconteceu, não vou ficar tocando aqui no passado, amém? Entreguei, naquela época não tinha conhecimento do Evangelho da Graça, mas eu sempre procurei fazer a coisa correta,
pela minha criação, pela minha educação dos meus pais, amém? Sempre eu procurei fazer a coisa correta, amém? Sempre procurei pregar o evangelho da verdade, daquilo que eu via como verdade. Então eu chamei uma pessoa, passei a igreja, né, com outro nome, ele falou, ó, você assume a igreja aí, com o teu nome aí, a pessoa de São Paulo assumiu lá em Praia Grande, e eu nunca mais tive igreja, e com o tempo foram deixando de me convidar para ministrar a palavra de Deus por causa do Evangelho da Graça, né? O Evangelho da Graça mexe muito com a galinha dos ovos de ouro de muitos, né? Se você puder assistir e refletir novamente, eu preguei em cima de Gálatas, os 6 capítulos, eu ministrei, eu falei, eu examinei junto com você, como você preferir aí, amém? Eu sou Antônio Marcos Maciel, quem está me assistindo me conhece sabe, né? Mas estou falando, se de repente você quiser compartilhar esse vídeo em algum grupo, alguma coisa do tipo, né? Eu estou aqui como servo de Deus, pela misericórdia, né, e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou teólogo desde 95, que eu morri no velho homem. Estou trabalhando ainda em cima para mortificar cada vez mais a minha carne, para que eu venha a entender cada vez mais o Evangelho da Graça, e oro todos os dias para que o Senhor venha me renovar a minha fé, venha me renovar a minha ousadia para passar a verdade do Evangelho da Graça a todos que ainda estão presos no sistema religioso. Se você tem preguiça, se você achou que o vídeo ficou muito grande, medite, examine os 6 capítulos de Gálatas. Não estamos mais debaixo da lei, não somos judeus. Paulo foi levantado apóstolo dos gentios. Na Bíblia, quem nós seríamos na Bíblia hoje? Nós seríamos gentios. Então, rituais judaicos não é para nós, nunca foi. Gênesis, Apocalipse é para você entender o que é realmente para nós e para ter a veracidade de que realmente Jesus Cristo é o Messias, que é o prometido, o qual os judeus esperam até hoje, né? Muitos deles esperam até hoje. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te capacite a ouvir ou ao menos examinar os 6 capítulos de Gálatas. Amém? Fica na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o Espírito Santo de Deus te capacite a entender. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique na paz, fica na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a você que ficou até agora comigo aí. Deus te abençoe. Valeu, obrigado de coração. Valeu.